bem espiritualmente, já está aqui nos céus. Se eu estou aqui, é porque Deus tem que mudar na minha vida muita coisa aí. Eu não sei quantas coisas, mas com certeza tem muita coisa para me mudar. Então, por isso que eu ainda estou na terra. Apesar de talvez um irmão, uma irmã aí está orando, pastor, leva logo, Senhor, leva logo o pastor Isaías. Mas, irmão, Deus tem misericórdia da gente. Não vou levar agora que ele não vai para o céu. Não está preparado. Tem que trabalhar. Mas eu reconheço a necessidade que eu tenho de ser transformado dia a dia, de glória em glória. Eu reconheço a necessidade que eu tenho de ser liberto, de ser curado, de ser tratado por Deus. Isso na Bíblia é ser humilde. É você reconhecer Deus em todos os seus caminhos de lá em Salmo. A vitória do servo do Senhor, irmãos, não está na sabedoria, não está nos bens, não está nas coisas que possui. A vitória do servo do Senhor está no Senhor. Guarda isso no teu coração. A nossa vitória está no Senhor. A nossa vitória não está nem baseada na nossa santidade. Que se tivesse baseada na nossa santidade, ainda que temos que ser santos, ainda que temos que buscar santidade, ainda que temos que buscar viver de acordo com a palavra de Deus, mas ainda assim a nossa vitória não está baseada na nossa santidade, está baseada na santidade do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele se santificou ao Pai para a nossa vitória. Ele se santificou ao Pai para nós termos uma nova vida. E a nossa vitória está baseada nele. Como disse aquele pastor lá na TV, como disse não, como foi explicitado, ele estava lá, o Toninho do Diabo, tem um brasileiro que fala que é o Toninho do Diabo, anda com aquele chapéu, com aquela capa, com aquele tridente, é o Toninho do Diabo. Ele dorme lá nos túmulos, e aí ele foi lá, ele foi o pastor, aí o ratinho falou assim, expulsa o demônio dele. Aí o pastor foi, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E o Toninho já ficou olhando para ele assim. E o pastor ficou lá. Aí no final o pastor falou assim pro ratinho, eu não expulsei esse demônio aí porque eu não jejuei. Irmãos, não podemos confundir as coisas. Quem expulsa o demônio não é jejum, é Jesus. Amém? E Jesus não está para palco, para palhaçada, para se apresentar na TV, não. Dali é um talk show. É um show. É um entretenimento. Jesus não é palhaço de televisão, não. Não tentará, isso só teu Deus. Humilde, ele reconhece a necessidade de Deus. E ele sabe que não é a santidade dele. Ele sabe que não é a vida dele que muda as coisas, mas é a santidade de Jesus, é o poder de Jesus que muda as coisas. Por isso que ele busca Jesus, por isso que ele está na presença de Jesus, por isso que ele continua caminhando com Jesus, por isso que ele continua vindo à igreja, porque não é ele que consegue se santificar por si mesmo, mas é a graça de Deus na vida dele que faz com que ele se santifique. E no final não é a santificação dele que o salva, mas é a santificação de Jesus ao Pai que o salva. Isso é preciso ser entendido na igreja, irmãos. O humilde, ele reconhece a necessidade de santificação, mas reconhece que a sua santificação é como um trapo de imundícia, diz a palavra de Deus lá em Isaías. A nossa justiça é como um trapo de imundícia. Se Jesus dependesse da gente para salvar almas, o mundo estava perdido. Porque a nossa santificação é tão pouca que a gente tem preguiça de evangelizar. Amém ou não amém? Amém. Mas o sangue de Jesus tem poder. Porque falar amém porque estão sabendo que é verdade, não porque querem que isso continue assim. Você vê o grupo dos jovens? Sabe o que mais gosta do grupo dos jovens? Porque eles estão servindo a Jesus
na simplicidade. Não tem um especialista aqui em voz, cantando. Porque às vezes a pessoa tem uma voz bonita, mas não está consagrando para Deus. Mas aqui tem pessoas que estão louvando ao Senhor. Estão vindo aqui, estão se comprometendo a estarem aqui. Enquanto outros estão na TV, estão na internet, estão na casa fazendo festa. Estão vindo aqui segunda, quarta-feira, orando, buscando a Deus e louvando a Deus. Isso é que faz a diferença na nossa vida cristã. Humildade na Bíblia é reconhecer a necessidade de Deus, reconhecer que precisamos do Senhor. Então, o próprio Jesus, irmãos, ele agradece ao Pai por pessoas assim, pessoas humildes. Graças te dou, Pai, porque tu ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos, mas revelaste a estes povos pequenos. Então o próprio Jesus agradece, Luciano, a Deus por pessoas que reconhecem a necessidade dele. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então Jesus está confirmando que Deus se agrada dos humildes e que Deus se agrada de revelar as coisas somente aos humildes. Deus se agrada em revelar coisas somente aos humildes. O soberbo de coração não tem parte com Deus. Satanás fez soberbo lá no céu, ele não tem parte com Deus. Pessoa que se acha mais espiritual do que a outra, não tem parte com Deus. Pessoa que se acha mais santa do que a outra. Por isso que nós falamos aqui e enfatizamos aqui nessa noite: a minha santidade não me salva, é a santidade de Jesus que me salvou, e ela que me salva. Sou salvo pela graça. Jesus se santificou, o Pai entregou a vida dele no Calvário, e por isso que eu sou salvo. A minha santidade serve para me ajudar a caminhar na vida cristã. A minha santidade serve para que eu me distancie cada vez do mal e seja tratado por Deus. A minha santidade me serve para que eu mantenha a minha fé no altar. Ela não me salva, me salvou é a santidade de Jesus, a consagração dele ao Pai, a entrega dele ao Pai. Ela que me salvou e ela que me salva, que me mantém salvo. Eu preciso estar na presença de Deus. Eu preciso de Deus para estar na presença de Deus. Amém? Repita comigo. Eu preciso de Deus para estar na presença de Deus. Irmãos, isso é tremendo, sabe por quê? Porque se eu reconheço isso na minha vida, eu continuo firme. Se eu reconheço isso na minha vida, eu não deixo a soberba entrar no meu coração. Se eu reconheço isso na minha vida, eu não me afasto. Porque se Deus não for por mim, irmão, eu estou sozinho nesse mundo. Não tem nada mais, não existe mais nada. Eu preciso de Deus para continuar na presença de Deus. Tudo me foi entregue por meu Pai, versículo 27. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão aquele que o Filho quiser revelar. Não tem como conhecer a Deus se não for através de Jesus. Não tem como conhecer a Deus se não for através de Jesus. Jesus é a revelação do Pai, é o esplendor da glória de Deus. Jesus mostra como é ser Deus, como que Deus seria na terra. Jesus, o que Deus faria numa situação dessa? Jesus mostra. E Jesus é Deus. E Jesus mostra como servir a Deus. Jesus mostra como Deus agiria. Jesus muda a ideia do Antigo Testamento que eles tinham. Olho por olho, dente por dente. Jesus fala: não, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos maldizem. Então Jesus chega e dá a palavra direto como Deus. Ele fala: o que eu queria passar a isso. Lá quando Moisés deu a lei, eu queria passar isso para vocês. Na lei ele falou algumas coisas, e é isso que significa. Então, ninguém conhece a Deus se não conhecer Jesus, se não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aí você fala assim: mas a pessoa não conhece quase nada da Bíblia. Ela precisa aceitar Jesus
no seu interior para conhecer a Bíblia. Senão, não conhece a Bíblia. Não conhece Deus. Não conhece. Ninguém tem experiência. Ninguém vai conhecer a Deus se não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque ele não vai entender nada da palavra. E Jesus revela a Deus. Jesus mostra a Deus. Você quer conhecer a Bíblia, meu irmão? Quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Jesus interpreta a própria palavra. Jesus é chamado a chave hermenêutica da palavra.